No meio do deserto isolado, Rick é jogado violentamente durante uma luta, temendo seriamente por sua vida. De repente, seus mentores aparecem das sombras para elogiá-lo pelo progresso incrível dos últimos 2 anos de treinamento duro. Eles asseguram de que ele está pronto para os exames de aventureiro de alto nível. No mundo onde a história se passa, a maioria dos aventureiros começam desde jovem moldando seus corpos para trabalhar desde cedo, mas Rick, já na casa dos 30, continua perseguindo seu sonho de se tornar um aventureiro, desafiando as expectativas comuns. Quando ele vai até a recepção para pegar seu cartão de exame, a recepcionista o reconhece como um antigo colega de trabalho. Ela lembra que ficou meio chocada ao ver como ele largou o emprego, de repente, para seguir esse caminho diferente há 2 anos atrás, já que as pessoas na faixa dos 30, como ele, normalmente não se candidatam mais para se tornar aventureiros, pois normalmente você começa um rank F na adolescência e se torna rank E em apenas 2 anos. Curiosa, a recepcionista pergunta o que o Rick tem feito nos últimos 2 anos, e ele explica que passou esse tempo todo nas montanhas, treinando duro com seus mentores para se preparar para os desafios dos exames de rank. Enquanto estava na recepção da guilda, um bêbado se aproxima da recepcionista e começa a flertar de forma inconveniente. Ela, visivelmente desconfortável por estar trabalhando, tenta educadamente recusar suas investidas, mas o homem se torna rude e persistente. Vendo a situação, Rick decide intervir. Ele se aproxima discretamente, puxa o bêbado para o lado e, com um golpe controlado, nocauteia-o com eficiência. Agradecida pelos gestos de Rick, a recepcionista pede desculpas pelo incômodo causado pelo bêbado. Rick responde com calma, comentando sobre suas próprias experiências anteriormente como recepcionista e questionando a política de servir bebidas alcoólicas na guilda. Depois de receber seu número de exame, Rick se afasta da recepção, triste por saber que o seu número é 4242. E já lá fora da guilda, ele é abordado por Renate, uma empregada que ajudou o Prota em seu treinamento junto com seus mentores. Ela pergunta se ele já completou seu registro e ele confirma, expressando gratidão por ela ter esperado por ele. Enquanto conversam, Rick fica olhando para os peitos dela, no que ela o questiona, e tentando mudar de assunto, Rick se sente entusiasmado com os exames que se aproximam. Enquanto isso, dentro da guilda, os outros aventureiros estão intrigados com a marca de mão na armadura densa do bêbado, indicando uma força impressionante, reconhecendo a armadura como sendo feita de aço denso. Eles especulam sobre quem poderia ter sido capaz de causar tal dano. De repente, 2 homens aparecem reconhecendo o bêbado como Don Malden, um aventureiro de alto nível procurado por múltiplos casos de briga. A recepcionista logo percebe que foi Rick quem nocauteou, levando questionamentos sobre suas habilidades e qualificações como aventureiro. Enquanto Rick passa pelo exame físico, o médico mede sua altura em cerca de 1,70. Surpreso, o médico questiona por que alguém de 32 anos está fazendo o teste. Após o exame físico, todos os examinados são conduzidos para a sala, onde são instruídos a colocar as mãos em uma bola de cristal para medir sua mana. A bola de cristal brilha em intensidades diferentes, dependendo do nível da mana de cada pessoa. Quando alguns candidatos tocam na bola, eles alcançam um rank E, D, até chegando até o rank C. Mas quando é a vez de Rick, a bola só brilha um peidinho, galera, levando o examinador a dar a Rick uma nota F em seu exame da mana. Os outros candidatos começam a zombar de Rick por conta disso, enquanto ele deixa a sala constrangido, mas a bola racha toda, surpreendendo o examinador. O próximo teste é para medir as habilidades ofensivas dos candidatos, atacando um saco de slime especial que absorve impacto. Rick lembra-se de ter treinado com um saco de slime similar. Seu mentor havia dito que ele precisava ser capaz de destruir o saco dourado de slime apenas com os seus punhos. Rick achava isso impossível, considerando a resistência de um saco dourado de slime comparável à de um dragão. Inspirado pela determinação de seu mentor, Rick treinou incansavelmente até conseguir socar o saco 50.000 vezes por dia. De volta ao presente, os candidatos se alinham para atacar o saco de slime com toda a sua força. Após o primeiro ataque, o próximo candidato é convocado, o segundo filho da família Armor, cujos rumores dizem que sua mana é tão poderosa quanto a de um aventureiro de alto nível, apesar de ter apenas 11 anos de idade. Quando o menino começa a demonstrar sua magia de fogo, todos na sala, incluindo Rick, ficam surpresos com o poder impressionante que ele exibe. Apesar de ser pequeno e acertar o alvo com precisão, os juízes ficam impressionados com a força demonstrada pelo garoto. Rick também fica chocado, lembrando que as bolas de fogo mortais que sua mentora costumava lançar contra ele durante seu treinamento era maior.
Ele presume que o garoto deve ter segurado o poder do feitiço para evitar destruir o prédio inteiro. Enquanto o exame de poder de ataque continua, eventualmente é a vez de Rick de se preparar para enfrentar o saco de slime. No entanto, o examinador o interrompe, questionando se ele realmente tem mais de 30 anos. Rick confirma sua idade e o examinador sugere que ele está velho demais para competir, especialmente considerando sua pontuação baixa no exame de mana. Rick se sente desencorajado ao perceber que está sendo julgado pela idade, mas lembra de todo o esforço e dedicação que colocou em seu treinamento. Ele socou o saco de slime até que seus dedos ficassem vermelhos de sangue, continuando mesmo através da dor. Apesar da desvantagem da idade, Rick está determinado a dar o seu melhor ali. Com determinação, Rick dá um soco no saco de slime. Para surpresa de todos, o saco espalha e voa pela sala, atingindo a parede. Rick fica chocado com a força do impacto, não esperando que o saco fosse tão frágil. O garoto também fica frustrado com o sucesso de Rick, já que esperava brilhar nesse momento. No entanto, ele aceita a derrota momentânea para Rick, confiante em suas habilidades de magia defensiva para os próximos testes. Mas no entanto, quando começam os próximos testes, o garoto fica sem palavras ao ver Rick usando o feitiço avançado com facilidade. O examinador elogia Rick por suas habilidades em bloquear os ataques, e Rick agradece, afirmando que está dando o seu melhor. No entanto, o examinador sente que Rick não está se esforçando ao máximo, pois até agora ele só usou feitiços de primeira natureza para se defender. O examinador aconselha Rick a usar o feitiço de alto nível de magia defensiva naquele ponto em diante. Rick, no entanto, explica que só sabe usar feitiços de primeira natureza. O examinador fica incrédulo, percebendo isso como um desafio pessoal, decide mostrar sua habilidade lançando um feitiço de quinta natureza, causando uma enorme onda de choque que ecoa por todo o reino. O impacto é tão forte que até um cavaleiro do outro lado da cidade consegue ouvir. Minutos depois, Sylvester chega ao centro de exames para descobrir o que está acontecendo. Ele é informado que o aventureiro de rank F conseguiu destruir completamente um saco de slime com as próprias mãos e bloquear perfeitamente um feitiço de quinta natureza usando apenas magia de defesa. Sylvester fica intrigado com as habilidades extraordinárias de Rick. Enquanto isso, Rick está concentrado na parte escrita do exame. Ele está confiante em seus conhecimentos, especialmente por ter trabalhado como recepcionista da guilda há 14 anos. Após o término do teste escrito, Rick conversa com Renate. Ele expressa confiança em suas respostas, mas ainda tem dúvidas sobre suas notas gerais. Renate tranquiliza Rick. Pouco depois, o garoto que o Rick encontrou antes se aproxima dele, visivelmente perturbado. Ele acusa de Rick ter roubado seu momento de brilhar nos testes, argumentando que era sua chance de mostrar suas habilidades excepcionais para todos. Rick fica surpreso em relação ao garoto, inicialmente pensando que ele estava perdido, mas o garoto está frustrado porque sente que o Rick superou ele, levando às lágrimas. Neste momento, a irmã mais velha de Fred chega e o vê chorando. Ela imediatamente começa a gritar com Rick, acusando-o de ter causado o choro de Fred. A situação se agrava quando Angélica joga sua luva em Rick, desafiando-o para um duelo. Rick, sem perceber, pega a luva para não deixá-la suja. A Angélica, contente com a aceitação, encontra um local adequado para o duelo e explica que, segundo as regras do duelo do Reino de Far, o vencedor estabelecerá uma penalidade para o perdedor. A Angélica, sendo uma cavaleira real de segunda classe, define que a penalidade de que o perdedor terá que servir o vencedor pelo resto da vida. Rick começa a se preocupar, pois sabe que os aventureiros de rank B são capazes de derrotar monstros enormes por conta própria. No entanto, Renate o aconselha a manter a calma para não exagerar. Agora o Rick se encontra diante de um duelo. Renate lembra o Rick de confiar no seu treinamento rigoroso nos últimos 2 anos. No entanto, os traumas desse treinamento repentino o fazem vomitar. O Rick decide enfrentar a Angélica sem medo, apesar de suas dúvidas sobre sua força contra uma cavaleira de segunda classe. Angélica, confiante de sua superioridade, promete se conter para não ferir Rick gravemente. Então ela vai para cima de Rick com sua velocidade, errando o golpe de propósito, surpreendendo Rick e dizendo que da próxima vez ela vai com tudo. Angélica está se movendo muito mais devagar do que ele esperado. Rick esquiva facilmente do ataque, deixando Angélica perplexa, já que apenas cavaleiros de primeira classe deveriam reagir tão rapidamente à sua velocidade. Então ela esbraveja que Rick teve sorte da última vez, mas promete não permitir que isso se repita. Usando seu passo instantâneo novamente, aos olhos de Rick, ela ainda parece se mover incrivelmente devagar, o que o faz questionar como ela alcançou o rank B. Rick começa a perceber sua própria força potencial, mas enquanto se prepara para desviar do próximo ataque de Angélica, ele fecha os olhos e ela tropeça em uma pedra, que acaba executando um ataque inesperado. Rick não consegue antecipar os movimentos e tem dificuldade para se esquivar, pois quando Angélica finalmente para, ele se sente menos confiante em suas próprias forças, pois foi pego de surpresa pelo ataque. Angélica também não planejou aquele movimento e tenta recuperar a compostura, elogiando Rick por conseguir evitar seu último ataque. No entanto, isso a motiva a acelerar ainda
ainda mais a sua velocidade para derrotá-lo. Logo, ela usa uma técnica especial que triplica sua velocidade, mas mesmo assim o Rick percebe que ela ainda está muito lenta. Com cautela, ele continua se esquivando, sabendo que Angélica pode ter mais truques na manga. Ela, surpreendida por Rick continuar acompanhando sua velocidade aumentada, percebe que só pode usar essa técnica mais 2 vezes antes de eficácia energia. Ela se concentra para o último ataque, desesperado contra Rick, mas então Angélica tropeça de novo. Rick reage rapidamente tentando pará-la com um soco, que acaba abrindo buraco no chão. Esse impacto mostra a força impressionante de Rick, deixando Angélica apavorada ao perceber que poderia ter sido fatal se o soco tivesse acertado ela. Logo, ela fica assustada e questiona quem Rick realmente é. Rick simplesmente se apresenta como um aventureiro e expressa vontade de continuar a luta com Angélica. Determinado, ele sai do buraco pronto para enfrentá-la novamente. No entanto, Angélica se rende imediatamente para evitar um confronto que poderia resultar em sua morte. Rick fica confuso com a rápida rendição de Angélica, que se torna o vencedor do duelo. Segundo a penalidade estabelecida por ela mesma, a garota deveria servi-lo pelo resto de sua vida. No entanto, Angélica parece ter esquecido completamente dessa penalidade. Em um momento inesperado, ela foge do local. Enquanto espera pelos resultados do exame, Rick precisa voltar para verificar se passou, mas logo Renate o avisa que os restantes de seus mentores estão vindo para verificar como ele está no teste, o que deixa o Rick nervoso, pois a presença deles sempre significa problemas. No conto antigo há uma lenda sobre o Monstro Supremo, onde quem derrotar ganha acesso a um tesouro capaz de realizar qualquer desejo, mas na história o guerreiro admite não ter conseguido vencer o desafio, mas está confiante de que os novos guerreiros aventureiros conseguirão. No presente, a atendente anuncia os resultados dos testes, que serão revelados através dos cartões que brilham de azul para os aprovados e vermelho para reprovados. Rick está nervoso, questionando se passou nos testes, mas Renate o incentiva, dizendo que ele vai conseguir. Rick acha muito gentil, pensando que ela seria ótima se fosse 10 anos mais nova. Renate surpreende ao ameaçar triplicar o treinamento de Rick se ele não passar, deixando-o assustado. Quando o cartão brilha de azul, ele fica radiante por ter sido aprovado. Enquanto Rick sai comemorando da sala, ele sente um cheiro estranho e encontra Haster de Armurt, o Mauricinho metido a besta, que se apresenta como filho do líder do norte. Rick não gosta da arrogância do Mauricinho, que flerta descaradamente com Renate, elogiando seu nome e ignorando Rick por ser mais velho. Após cortá-lo, Haster continua tentando impressionar Renate, dizendo que perdeu seu coração nos olhos dela, mesmo ela não demonstrando interesse. Rick fica completamente surpreso com a cantada sem jeito do Mauricinho, que sugere que ela vá com ele para o norte como a sua segunda esposa. Rick, enciumado, atrapalha a conversa entre eles e pergunta o que ele quer e o que está tentando fazer, dizendo que não vai ficar de braços cruzados enquanto ele flerta com sua namorada. Haster debocha de Rick ao ver seu cartão e percebe que ele está fazendo teste para ser um Rank F, apesar de sua idade. Rick responde com confiança, mencionando que o Mauricinho parece ser meio velho do que realmente é. Haster se identifica como um instrutor de Rank A e tenta menosprezar Rick, dizendo que ele próprio alcançou o Rank E aos 14 anos. Haster continua insistindo para que Renate o acompanhe para jantar, mas ela recusa, dizendo que já está com Rick e criticando o perfume forte que ele usa. Depois de levar um fora, Haster ameaça mostrar a diferença entre Rick e ele se eles se encontrarem na simulação de batalha. Rick percebe que a situação se complicou e se afasta de Renate, pedindo desculpas por ter assumido algo sem perguntar antes. Renate, no entanto, aprecia a atitude de Rick, pois ele a ajudou a evitar um possível problema. Haster, irritado por não conseguir Renate, fica extremamente irritado, galera, ao descobrir que seus irmãos foram humilhados por um homem mais velho durante o exame de admissão. Ele logo percebe que esse homem é Rick, logo pergunta aos seus irmãos se eles sabem o número dos testes do homem, no que Fred diz que o número identifica que Rick perecerá logo, no que Haster se anima. Enquanto isso, chegou o momento da segunda fase do teste. Renate pede para Rick seja mais gentil com os outros participantes, mas ele recusa, determinado a dar o seu melhor, pois está com medo de ser examinado por Haster. E é nesse momento que Lynx Laurotte entra em cena como o examinador de Rick, no que fica feliz por não ser Haster. Lynx elogia a jornada de Rick, que começou como recepcionista e aos 30 anos agora busca tornar-se um aventureiro. Rick se identifica com a história de Lynx, já que ambos compartilham o mesmo desejo de alcançar grandes sonhos, apesar das dificuldades do caminho. Enquanto Rick e Lynx conversam, Haster observa de longe com más intenções, e após Lynx se encaminhar para o teste, ele é parado por Haster. A situação toma um rumo
inesperado quando é anunciado que Link ficou doente repentinamente e não poderá mais ser o examinador. Com isso, Raster assume o papel de examinador, conhecido por ser rigoroso e por dificultar vidas dos novatos que cruzam seu caminho. Conhecido como o Homem com 1000 habilidades, ele continua a fazer jus ao seu apelido ao supervisionar os novatos, mas não é apenas isso, ele tem outro apelido, o Triturador de Rank F, pois ele se diverte com os candidatos que chamam a sua atenção. Rick está preocupado por ter chamado tanta atenção e questiona se está perdendo o foco. Raster começa o teste derrotando novatos e reclamando por eles serem tão fracos. Enquanto isso, Rick está visivelmente estressado e abalado pela situação, mas Renette percebe a falta de confiança de Rick e o questiona sobre isso, sugerindo que suas próprias palavras podem fortalecer a sua confiança. Ela expressa sua fé nele e o encoraja a acreditar que ele pode derrotar Raster. Rick concorda e agradece Renette pela sua confiança. Enquanto estão nessa situação, uma pessoa encapuzada se aproxima de Rick, oferecendo-se para ler sua sorte com uma bola de cristal. Rick decide se aproximar da esfera mágica e, ao sentar-se em uma cadeira indicada, é teleportado para outro lugar. O encapuzado revela-se como Fred, o garoto irritante de antes. Renette, furiosa, agarra o Fred pela camisa, exigindo saber para onde ele mandou Rick, mas ele recusa dizer. Então, ela usa sua magia para cortar os cílios de Fred com um aviso, ameaçando cegá-lo se ele não cooperar. Fred finalmente admite que não pode teletransportar Rick para locais distantes devido às limitações de sua magia. Enquanto isso, Rick aparece em uma nova área desconhecida nos fundos do local do testes. Confuso com o que aconteceu, o mordomo se aproxima com capangas, declarando que precisará fazer Rick dormir. Rick começa a questionar se está realmente falando com a pessoa certa, mas o senhor confirma que não está enganado, revelando ser um dos guardas pessoais de elite da família Armor, ou de Amur. Rick percebe que estão falando sobre os 3 irmãos perturbados. Um dos capangas afirma que Rick irá falhar no teste sem sequer participar dele, deixando-o indignado. O velho se aproxima ameaçadoramente, mas os mentores de Rick aparecem para intervir. O mentor Orc de Rick pergunta o que ele está fazendo ali, já que tem um teste para fazer, mas um dos capangas aparece e o ataca, mas no momento do ataque sua arma se quebra totalmente, recebendo um sermão do mentor Orc de graça, enquanto o mesmo quebra a mão do capanga e restaura novamente. Para mostrar o seu poder. Nesse momento, o mentor elfo de Rick intervém para resolver uma situação tensa com uma mega metralhadora que desenvolveu recentemente, a Super Canhão Julieta revisada, carregada com pedras mágicas e bala de chumbo. Ele usa a metranca para enfrentar os capangas, mas a situação piora quando eles pegam a mentora vampira como refém. Eles exigem que todos fiquem parados, questionando se ele percebe o que fez. Enquanto isso, a maga vampira de apenas 10 anos usa sua magia para lançar todos para o ar em sua autodefesa, pois um dos capangas abateu. A situação se intensifica com a revelação das identidades dos personagens. Aliceret Draco, a criança demônio da devastação, um meio-elfo e meio-anão, com mais de 50 anos, conhecido como o maior artesão do mundo, Mizet Eldwarf. E por último, Brockstones Archer, um orc com força imensa e com uma inteligência notável. E Renette, que é a empregada, conhecidos como parte do Punha de Orichalco, um grupo de heróis classe S. E por isso o velho mordomo que estava ameaçando Rick decide se aposentar na hora de tão cagado que ele tá de medo. Enquanto Alice continua a lançar magia para todo lado, Rick decide prosseguir com seu teste, retornando ileso para Renette, após resolver a situação com os capangas, surpreendendo Fred, que é jogado por Renette contra a parede. Lynx chega ao local machucado e Rick pergunta o que aconteceu, descobrindo que foi Raster quem o feriu, não tendo chance contra ele, um rank A. Raster perguntou qual seria seu sonho e Lynx explica que seu sonho é criar uma escola em sua cidade natal para formar crianças como aventureiro, mas Raster o humilha de forma suja, o batendo e o prendendo em uma sala. Rick fica indignado e vai para o teste enfrentar Raster, no que o mesmo está na arena de testes derrotando os novatos candidatos. Um dos capangas aparece dizendo que não deu conta, logo Raster começa a fazer os preparativos para derrotar e reprovar Rick, que está indo em direção à arena indignado, dizendo que fará ele voar para os ares. Então galera, esse aí foi o resumo do segundo episódio de Shinmai Osenbo Kencha. Espero que você tenha gostado. Então até o próximo vídeo. Fui!